Meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos juntos novamente e esta é a última lição antes da nossa revista nova do ano de 2014. Então, com esse encontro, nós terminamos aqueles momentos de início do ano de 2014 que intitulamos como Fundamentos para 2014. Já tivemos 4 lições, esta é a 5ª e última lição. Você vai ministrar esta lição, você que não estará conosco aqui na ceia no dia 2, você estará ministrando esta lição no dia 2 de fevereiro. Porque no dia 9 de fevereiro, você, meu amado irmão, já estará usando a revista da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Eu quero avisar os irmãos que nós enviamos a revista na quinta-feira, dia 23, nós enviamos a revista, quinta-feira, dia 23, e com certeza a revista, na pior das hipóteses, já chegou aí para você no dia 30, 31, né? Vai chegar para você no dia 30, 31. Então, a lição de hoje, que é a última, e a que antecede a primeira lição da revista, que será dia 9, a lição de hoje fala sobre cuidado com os momentos difíceis em 2014, ok? Cuidado com os momentos difíceis em 2014. Por que tratar de um assunto como esse? Porque, irmãos, Jesus foi muito claro e objetivo quando dizia: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Agora, ele nos deixa uma esperança de vitória quando ele diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é? Ele venceu. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, não nos deixaria nunca. Então é óbvio, nós temos Cristo ao nosso lado, porque realmente no momento de dificuldade o que importa é quem é que está ao seu lado, não é verdade? E nós temos a alegria de ter Cristo ao nosso lado. Então, você que já veio nessas 4 lições fundamentais, nessas 4 grandes lições fundamentais, hoje teremos a última lição fundamental para 2014, que é último fundamento para 2014, cuidado com os momentos de dificuldade. Amém? Cuidado com os momentos de dificuldade. E eu quero que a introdução à lição você faça da seguinte forma. Olhe para o seu aluno e, antes de abrir mesmo o texto básico da Palavra de Deus, olhe para ele e diga: meu amado irmão, nós temos que estar preparados para todas as dificuldades de 2014. Engana-se aquele que pensa que 2014 será um ano somente de alegria, somente de dificuldades. 2014 também será um ano de dificuldades. Será um ano de momentos difíceis na vida de cada um de nós cristãos. Até porque Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nos disse que teríamos tribulações, mas era para ter bom ânimo, porque Ele estaria conosco. Então, em 2014, há também o reservar de momentos difíceis em nossa vida. E esta
noite, esta manhã, eu não sei qual é o momento que você dá aula, né? Esta noite ou esta manhã, nós estamos reunidos para pensar um pouquinho sobre isso. E quando a dificuldade aparecer, você está consciente de que existe uma posição essencial que o crente deve tomar diante das dificuldades, até para que possa vencê-las no dia a dia. E aí sim, depois de fazer essa introdução e alertar a ele que 2014 também será momento de dificuldades, abra com ele em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8 e 28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E aí, ao ler um texto como esse, olhe para ele agora, no final da introdução, e diga: irmãos, todas as coisas contribuem para o nosso bem, inclusive as adversidades, inclusive as dificuldades. Agora, crer que todas as coisas contribuem para o nosso bem não é a única posição que devemos ter. Além de crer que todas as coisas contribuem para o nosso bem, nós como crentes devemos ter posições estratégicas diante da dificuldade, diante das tormentas. E é o que nós vamos estudar esta manhã ou esta noite, dependendo do momento em que você esteja dando esta querida aula para o seu aluno. É o que nós vamos estudar nesse momento. É qual a posição do crente nos momentos de dificuldade. Nos momentos de dificuldade, não é? Então, vamos lá. Olhe para ele e diga que a Bíblia costuma exemplificar momentos de dificuldades com várias ilustrações. Então, vários meios Deus se utilizou para mostrar o que era um momento de dificuldade e qual a devida posição a ser tomada. Mas de todas as ilustrações e todos os exemplos, creio perfeitamente que o que mais ilustra momento de dificuldade, a posição que devemos tomar, na Bíblia são as tempestades. Então as tempestades são boas ilustrações, bons exemplos que Deus utilizou em sua palavra para nos falar sobre essa questão relacionada à dificuldade. Então o que vamos fazer agora? Vamos estudar algumas tempestades e vamos ver o que cada uma dessas tempestades representou e ao final entender que realmente todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para poder o seu aluno entender o melhor possível, que ele tem que tomar cuidado em 2014 com os momentos difíceis, para tomar a atitude correta e sair vitorioso dos momentos difíceis, nada melhor do que exemplificar os momentos difíceis com as tempestades. Tempestades. E eu quero destacar 3 tempestades que retratam de forma genérica os 3 momentos difíceis. 3 momentos difíceis. Então, com essas 3 tempestades, você vai conseguir mostrar para o aluno que todas as dificuldades da vida dele estão dentro de um desses 3 momentos. E o que o crente tem que fazer nesses 3 grandes momentos? Bem, ele tem atitudes importantes a tomar. Tá? Então, como é que você vai trabalhar com seu aluno? Diga a ele que a Bíblia tem, nas tempestades, exemplificações divinas de como agir nos momentos difíceis.
E as tempestades são excelentes para isso. Elas retratam a nossa limitação. Com as tempestades nós vemos quão pequenos somos, quão dependente de Deus somos e qual a correta atitude a tomar. Ok? Então, vamos para as 3 tempestades que vão retratar as 3 grandes formas de dificuldades que o nosso amado irmão pode ter durante 2014 e qual a posição a ser tomada. Vamos juntos? A primeira tempestade é a tempestade de Jonas. Ok? Então, o primeiro motivo pelo qual enfrentamos dificuldades e enfrentaremos dificuldades em 2014 pode ser o mesmo motivo que levou os barcos, o barco em que Jonas estava e os seus marinheiros a terem dificuldades. Vamos juntos então? Vamos analisar a tempestade enfrentada por Jonas. Está no livro de Jonas. Olha que interessante. Todos sabemos que Deus mandou Jonas para Nínive para pregar sua palavra e os ninivitas serem de alguma forma influenciados pela palavra de Deus. Jonas sabia que se fosse para Nínive e pregasse, e aquele povo se convertesse, Deus ia ter misericórdia. E na época os ninivitas eram ferozes adversários do povo de Deus. O que fez Jonas? Jonas não foi para Nínive. Jonas pegou um barco e foi para Tarsis. Olha que interessante. Jonas pega um barco e vai para Tarsis. E o que é interessante é que no meio da viagem veio uma tempestade, mas uma tempestade, você pode ler no livro de Jonas. E dentro daquele barco não estavam marinheiros de primeira viagem, estavam marinheiros experientes. E eles viram que o navio ia quebrar. O vento não estava de brincadeira, muito menos o mar. E aí eles começaram a jogar para fora do navio, segundo relata a palavra de Deus, jogar para fora do navio que tinha. Jogaram para diminuir o peso do navio. E eles viram que a tempestade estava vindo e que a coisa não era uma coisa natural, era uma tempestade sobrenatural. Tanto é que o capitão do navio começou a dizer, cada um peça a seu Deus para que dê um jeito nisso. E Jonas no porão, dormindo. E o vento apertando, a tempestade apertando, a coisa ficando extremamente feia, e Jonas dormindo. Até que desceram até o porão, em desespero, até para tirar as coisas e jogar fora. E quando viram Jonas dormindo, acordaram Jonas e acharam estranho. Que história é essa? Como é que você pode estar dormindo no meio de uma tempestade como essa? Apertaram Jonas de tal forma que Jonas acabou dizendo, olha, a culpa da tempestade sou eu. Eu sou a culpa da tempestade. Me joguem no mar porque vocês vão ver que tudo vai parar. Porque Deus me mandou para um canto e eu estou indo para outro. Eu sou a culpa da tempestade. Então veja que aquele momento difícil na vida daqueles homens foi gerado em razão de quê? De desobediência. Irmãos, não se engane. Muitas das dificuldades e tribulações virão para muitos de nós em 2014 em razão da desobediência. Deus fala, ande para cá, eu vou querer andar para lá. Deus me diz, o caminho é esse, eu quero seguir outro caminho. Pau na muleira, não tem o que fazer. Coro, desobediência. E o que eu acho interessante é que o capitão daquele navio e os marinheiros ainda tiveram misericórdia de Jonas, porque disseram, não, peraí, não vamos jogar não, vamos jogar
todos os nossos pertences, vamos jogar comida, vamos jogar o que está no navio para ver se melhora e tal. Aí quando viram que não tinham o que fazer, pegaram Jonas, jogaram no mar e a tempestade milagrosamente parou. A tempestade milagrosamente parou. Interessante, né? Enquanto não se desfizeram da razão, do motivo do problema, a tempestade não parou. Você sabia que muita gente em 2014 vai passar por momentos muito difíceis e tempestades altíssimas em razão de desobedecer? E enquanto não se arrepender e jogar fora o problema, não vai ter a solução. Vai perder bens materiais, vai perder saúde, vai perder paz, vai perder casa, vai perder tudo. Enquanto eu não jogar fora o problema, não adianta. O problema não vai sair sozinho. Jonas não se jogou ao mar. Ou eles jogavam ou o barco ia a pique. Você está entendendo? Você entendeu que muitos dos nossos problemas em 2014 serão produto de desobediência? Muita dificuldade, momento de sofrimento será produto de desobediência. E enquanto nós não tomarmos a posição correta de jogar fora a desobediência, se arrepender, jogar fora o problema, não vai ter solução. Então olhe para o seu aluno e diga: tome cuidado em 2014 com a desobediência. Ela pode gerar para você momentos difíceis na vida. E enquanto você não tiver coragem de jogar fora a desobediência, de tirar o Jonas de dentro do barco e jogar no mar, e voltar à obediência, você não terá a solução para o seu problema. Para o seu problema. Ok? Então, tomemos muito cuidado, extremo cuidado com essa dificuldade que teremos em nossa vida. Veja que Jonas, em razão da desobediência, ele trouxe problemas para a vida dele e para a vida dos outros. Trouxe problema para a vida daqueles que estavam no navio. Depois trouxe problema para o pobre do peixe, que teve que engolir e não deu para digerir. Já imaginou o sofrimento do peixe engolindo algo que não foi digerido e depois ainda tendo que vomitar essa coisa que ele engoliu e não digeriu? Gente, a desobediência traz problema para todo mundo. Traz dificuldade para todo mundo. Traz encrenca para todo mundo. Jonas disse que ele orou a Deus do inferno, que era o ventre do peixe. E enquanto a gente não se arrepender e voltar ao caminho da obediência, a tempestade estará em nossa vida. Então cuidado em 2014 com os momentos difíceis. Eles podem ser produto da desobediência. E desobediência só tem uma solução. Só uma solução. Jogar fora o que tem que ser jogado fora e voltar ao caminho da obediência. Agora, existe uma segunda tempestade ilustrada na Bíblia, que ela também fala profundamente sobre momentos difíceis. Essa segunda tempestade foi no Mar da Galileia. Aí você encontra o texto em Lucas capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41. Lucas 4, 35 ao 41. Você tem aquele momento interessante em que os discípulos estão no Mar da Galileia e, de novo, não é gente pequena, não é gente que está viajando pela primeira vez, não é marinheiro de primeira viagem, é gente muito experiente. E esses discípulos, eles simplesmente
estão no mar da Galileia, ventos impiedosos vêm, o mar bate de tal forma que eles pensam que a coisa ia ruir. Olha, gente, o desespero deles e o pavor era muito grande. Quando você lê o texto sagrado em Lucas capítulo 4, 35 em diante, você vê que o pavor sobre eles era muito grande. E quem estava lá no fundo do barco, no porão, dormindo? Calma, não era Jonas dessa vez. Dessa vez era Cristo. Cristo estava no fundo do barco dormindo. E aí todo mundo já sabe, né? Eles entram em desespero, tomam todas as providências náuticas que conheciam, mas o barco ia afundar realmente, a coisa tinha ficado feia, descem, acordam Jesus e dizem: Jesus, não te dás que morramos, nós vamos sucumbir e você está dormindo. Aí Jesus calmamente levanta e diz: meu Deus, mas vocês são homens de muita pouca fé, meu Deus do céu. Aí Jesus se levanta e Jesus simplesmente diz: olha, vento, para, mar, acalma-te. Vento, pare, mar, acalma-te. E aí, Jesus olha para eles e diz assim: vocês são homens de pouca fé, a fé tem que aumentar. Gente, incrível. No episódio de Jonas, você tem um momento difícil na vida de muita gente por causa da desobediência. Então, às vezes, um momento difícil vem na vida da gente para a gente retirar da nossa vida aquilo que tem que ser retirado. Agora, num caso como esse de Jesus, você tem um momento difícil na vida, não é para se retirar, é porque está faltando algo em nós. No caso dos discípulos aqui, a fé. Estava faltando um acrescer maior da fé. Eles tinham fé? Tinham, mas pouquíssima fé. E Jesus os deixou passar por um momento como esse para que eles tivessem uma experiência espiritual e a fé crescesse. Você sabia que há momentos difíceis na vida da gente, permitidos por Deus, para que elementos sejam acrescidos à nossa vida? Fé, amor, bondade, misericórdia. Então, os momentos difíceis na vida de alguém não vêm somente em razão de fatos que ele tem que tirar, de desobediência, de pecados, de momentos incorretos. Por isso que ninguém deve julgar a ninguém quando o irmão estiver em dificuldade. Ao contrário, deve orar e pedir que Deus o abençoe e ajudá-lo de todas as formas. Você tem que entender, e nós temos que entender, que os momentos difíceis na vida de alguém podem ser provocados ou porque ele realmente provocou, porque está desobedecendo, está em pecado, está em momento difícil, e Deus corrige a quem ama, mas os momentos difíceis podem vir em nossa vida por uma permissão de Deus para que elementos se acresçam a nós, para que possamos crescer de fé em fé e de graça em graça. No caso aqui dos discípulos, eles precisavam de um aumento de fé. Às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de fé, às vezes a gente não tem amor e no momento difícil Deus nos traz a possibilidade de amar. Às vezes não temos a noção correta do que é paz e no momento difícil Deus nos traz esse elemento. Então há tempestades, há momentos difíceis na vida da gente que eles vêm para que um elemento novo de graça de Deus seja acrescido em nós, seja colocado em nós. Então veja que através das dificuldades nós crescemos espiritualmente. Então explique para o seu aluno. Em 2014, dificuldades virão porque erramos, porque fomos desobedientes. E Deus nos quer trazer de novo ao caminho correto. Mas, se eu não for desobediente, se eu não pecar, eu terei dificuldades? Terá dificuldades. Porque aí as dificuldades virão não por causa do seu erro, as dificuldades virão
para que você cresça espiritualmente. Não é para que algo errado seja tirado, é para que algo positivo seja acrescentado em sua vida. E olha, que não é o fato de Jesus estar no barco que não haverá dificuldades. Jesus estava no barco e o vento veio e eles pensaram que ia morrer. Então lembre-se disso. As dificuldades em 2014 poderão vir para muitos de nós, porque erramos e temos que voltar à presença de Deus. Mas as dificuldades poderão vir, porque mesmo não errando, Deus quer que cresçamos espiritualmente. E por fim, a última tempestade que vamos trabalhar para que seu aluno possa entender direitinho tudo que aqui está, ela está em Atos capítulo 27. É interessante esse texto. Atos capítulo 27. Você tem o apóstolo Paulo voltando a Roma, e o apóstolo Paulo está num barco junto com seus companheiros de fé. Ele ia ser julgado pelo imperador, né? Pelas autoridades romanas, porque ele tinha dupla cidadania e ele tinha perdido todos os recursos, e aí ele recorreu a César. E como bom entendedor de direito, ele foi até a última instância. E aí ele está vindo lá do Oriente até Roma por um barco. Eles dão uma paradinha. Paulo até conversa com o capitão do barco dizendo: olha, gente, estamos no inverno, é muito perigoso seguir viagem, vamos deixar o inverno passar e aí a gente vai a Roma, a gente fica aqui na ilha um pouquinho, deixa o inverno passar e a gente vai. E aí o capitão disse: não, dá para ir, e aí foram. No meio do trajeto, eles entram numa tempestade, uma tempestade que durava dias, e o pessoal remava e não conseguia sair, uma tempestade terrível. Leia Atos 27, você vai ver que foi terrível. E aí veio o vento e o mar, e todo mundo com medo, absolutamente com medo do barco ruir. Paulo toma a palavra e Paulo diz: olha, Deus enviou um anjo e o anjo me disse que o barco vai naufragar. Vai arrebentar tudo, vai ter um naufrágio, mas Deus me garantiu que nenhum de vocês vai morrer. Nós vamos todos nos salvar. Vamos chegar à ilha e vamos nos salvar, mas o barco vai naufragar. E aqui é interessante porque você vê que nem sempre Deus faz do jeito que a gente quer. Nos dois primeiros exemplos, os barcos foram preservados e o problema foi resolvido. Aqui não. Aqui Deus envia um anjo e diz assim: olha, o barco vai ruir mesmo. O barco vai a pique, vai se arrebentar. E a grande questão é a seguinte: tempestades vêm para demonstrar a soberania de Deus. Tempestades vêm para demonstrar que Deus faz o que quer, como quer e quando bem quer. Então tempestades vêm que não adianta, meu amigo, não vai sobrar o barco. E aí a misericórdia de Deus é manifesta, nos deixando pelo menos vivos, intactos, para continuar a vida. Porque Deus é Deus. E é interessante isso, porque num exemplo como esse, a gente tem a certeza de que tudo está nas mãos de Deus mesmo. Tudo está nas mãos de Deus e a gente tem que estar preparado para isso em 2014. Porque talvez venha em nossa vida uma tempestade como essa, onde tudo naufraga.
E é num momento como esse que é importante a igreja existir como um elemento de misericórdia, de graça, de bondade, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, é num momento como esse que a gente vê o que fez na vida, porque quando tudo vai embora, a gente só tem auxílio de quem a gente auxiliou, a gente só tem o braço estendido para quem a gente estendeu o braço. Então é por isso que talvez Cristo tenha dito, não se canse de fazer o bem. Óbvio, por intermédio do apóstolo. Não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo você colhe. Por isso que Cristo diz, aquilo que o homem plantou, ele colherá. A vida a gente vive com bondade, com generosidade, com amor, com carinho, com graça. Porque de vez em quando vem uma tempestade dessa na vida e tudo acaba. E Deus resolve preservar somente nossa vida. Até para que possamos colher exatamente aquilo que plantamos. Aquilo que plantamos. Deus nos livre e guarde de, em 2014, passar por uma tempestade desse tipo. Mas se ela vier, lembre-se ao seu irmão que ele vai colher exatamente o que plantou. Se ele foi misericordioso, ele vai ter misericórdia. Se ele foi bondoso, ele vai ter bondade num momento desse e que Deus o auxiliará. Mas é óbvio que as igrejas têm que estar também preparadas para o auxílio num momento como esse. Porque às vezes vem a tempestade e Deus se manifesta dizendo, olha, vou poupar a sua vida, mas o resto vai acabar tudo, absolutamente tudo. Mas vou poupar a sua vida. Então veja que estas são, assim, exemplificativamente, as 3 grandes possibilidades de dificuldades que podemos ter em 2014. E o crente tem que estar preparado para isso. O crente tem que estar preparado para isso. O crente tem que estar preparado em 2014, não é só para alegria não, é também para o choro. E muitas vezes a dificuldade vem em razão de erro, como foi o caso de Jonas. E aí, meu amigo, é jogar o erro no mar, jogar o erro fora, se arrepender e voltar a Deus. Muitas vezes a dificuldade não vem em razão de erro, vem em razão de uma permissão de Cristo, para que possamos ter experiência com Ele e crescer espiritualmente. Mas mesmo assim ainda somos preservados nós e tudo aquilo que temos. Agora às vezes a tempestade vem e leva tudo. Você fica com sua vida, mas ela leva tudo, leva bens, leva barco, leva tudo. E aí num momento como esse, é entender que a soberania de Deus impera. E aí entender que nós vamos colher exatamente o que plantamos. Se plantamos misericórdia para com aqueles que foram arrebentados no momento difícil deles, no nosso momento nós teremos misericórdia. Se plantamos amor e carinho para com aqueles que foram e existiram dificultamente, num momento como esse, nós também colheremos amor e carinho num momento como esse. Agora, se nunca plantamos isso, é bom começar a repensar na vida. E pelo menos servir a Deus com dignidade dentro da igreja, porque no momento como esse a igreja deverá estar aberta para salvar o restante de vida que temos. Então muito cuidado, porque tempestades vêm. E aí você que fez o desenvolvimento, você vai voltar para Romanos capítulo 8 e vai dizer para o seu aluno, entretanto, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. E eu quero que você termine lendo do versículo 31 até o 39 com ele. Aí você vai concluir lendo, não é explicando, é lendo. Você leia o texto, do versículo 31 ao 39.
E aí peça para o povo ficar em pé e faça a oração final. Deixe que o texto produzirá nele tudo. E o texto diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viu o efeito que produz? Aí levante e ore com cada um dos irmãos e que Deus te abençoe. Amém? Simples, mais profundo, né? Simples, mais profundo. A aula teve um conteúdo menor porque eu não li os textos em Jonas, Mateus, né? E em Atos. E você pode ler as partes mais importantes que você achar que deva ler. Tá bom? Então, cuidado com os momentos difíceis de 2014. Tome as posições corretas e vença. Vença em nome de Jesus. Amém? Essa lição está baseada em uma linda pregação que nosso amado pastor Elias Santana, o pastor da Mocidade, trouxe a nós aqui em janeiro de 2014. Uma linda, linda, linda pregação. Que Deus continue abençoando o pastor Elias e eu me aproveitei das lições que sorvi para passar para cada um dos irmãos. Amém? Então aqui a gente encerra o período de aulas preparatórias da nossa revista. Você dará essa lição no dia 2 de fevereiro, se você não estiver aqui na nossa Santa Ceia. E dia 9, irmãos, dia 9 começa a nossa revista. Significando o quê? Significando que no dia 3 de fevereiro, ok? Eu gravarei a primeira lição da revista e ela estará disponível para você, meu amado, no dia 4 de fevereiro, que é uma terça-feira, e aí você tem terça até domingo para assistir 1000 vezes a lição, para me mandar suas dúvidas, ok? O meu e-mail continua o mesmo. Qual é o meu e-mail? professor.gedeon, tudo escrito, professor.gedeon@gmail.com. Me mande o seu e-mail que eu terei a alegria, né, de responder para você, professor.gedeon@gmail.com, tá? E dia 3 eu gravo a primeira lição e dia 4, pode ficar tranquilo, dia 4, 8 da manhã já está lá. Eu acho que o pastor Elias já consegue botar a primeira lição à noite, no dia 3. Eu não posso garantir. Mas o que eu te garanto, acordou dia 3, acordou dia 4 de fevereiro, lá está a primeira lição da nossa revista Vida Cristã, em Tiago. Amém? Então, meu amado, que Deus te abençoe
profundamente. Deus te abençoe enormemente, tá certo? Se alguém das nossas congregações não receber as revistas até o dia 1º de fevereiro, porque a aula é só dia 9, até o dia 1º de fevereiro, ligue para a Izinha, ligue para a pastora Geise. Todo mundo tem um telefone dela, né? Ou então ligue para o meu pai, minha mãe. Todo mundo tem o telefone do papai e da mamãe. E entre em contato para a gente poder resolver o problema. Mas não terá problema. Com certeza, no dia 23 as revistas já estão indo. E no máximo, dia 30 já chegaram aí. Tá bom? Então, essas foram as 5 lições do mês, do primeiro mês de janeiro, que abarcou o dia 2 também de fevereiro, e começaremos dia 9. Meus amados irmãos, começaremos dia 9 a nossa querida revista da Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço, que Deus vos abençoe a todos e que o Senhor nos dê um ano de muita felicidade. A paz do Senhor.